Mensagem Suprema de Natal. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Dado pelo grande avatar de Aquário Alveor, o iniciador da nova era, no Santuário Sumum Supremo da Sierra Nevada de Santa Marta, Colômbia, em 24 de dezembro de 1952. Queridos irmãos, hoje, há 1952 anos, nasceu, numa humilde manjedoura em Belém, o ser mais perfeito que o nosso globo planetário já conheceu. Inúmeras seitas religiosas contestam os seus ensinamentos, sem nunca os terem compreendido nos seus aspectos altamente transcendentais, filosóficos, científicos e místicos. O esoterismo crístico baseia-se nos profundos mistérios do sexo, dentro dos quais está potencialmente subjacente o fogo sagrado do Espírito Santo. Todo o cristianismo autêntico tem as suas raízes na sagrada ordem de Melquisedeque, rei do fogo, que permanece sacerdote para sempre. Paulo de Tarso diz em sua epístola aos Hebreus o seguinte: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 6, capítulo 5, Hebreus. Assim, o sacerdócio de Cristo é baseado na ordem de Melquisedeque, do qual temos muito a dizer e difícil de declarar, porque você é fraco para ouvir. Versículo 11. Capítulo 5, Hebreus. Neste versículo Paulo se detém diante do segredo indizível do grande arcano, chave suprema da magia sexual. Na época de Paulo, o grande segredo supremo da sexualidade era incomunicável, e é por isso que Paulo sentiu a necessidade de permanecer em silêncio. Porque já deveriam ser professores por causa do tempo, precisam ser ensinados novamente quaisquer que sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e você se tornou tal que precisa de leite e não de alimento sólido, ver, 12 capítulo 5 Hebreus. Os primeiros rudimentos da palavra de Deus são baseados na magia sexual, mas no tempo de Paulo havia necessidade de leite e não de delicadeza exagerada. Não havia chegado o momento de ensinar magia sexual publicamente, a humanidade ainda estava em um estado infantil. Alimentos firmes só podem ser dados a quem já conhece o bem e o mal. Mas comida firme é para os perfeitos, para quem por hábito tem os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Versículo 14, capítulo 5. Hebreus. Nem hoje a humanidade tem os sentidos bem exercitados no conhecimento do bem e do mal. Os membros de todas as religiões precisam de leite porque não conseguem digerir a iguaria sólida. Quando revelamos a sabedoria de Melquisedeque diante dos olhares atônitos de milhões de seres humanos, para lhes ensinar os santos mistérios do sexo, eles nos consideram maus. Neste momento, o mundo inteiro está testemunhando casos surpreendentes de hermafroditismo. Os hermafroditas estão nascendo em todos os lugares. A ciência oficial quer lutar contra a natureza e recorre a operações cirúrgicas supostamente para corrigir a natureza. O homem quer corrigir a obra do Criador. Os hermafroditas estão começando a nascer em todos os lugares e a humanidade está em um estado perfeitamente embrionário. A mente humana está no início de seu nascimento. O fim é igual ao início, mas a experiência do ciclo. Antes de Eva ser tirada da costela de Adão, Adão vivia sozinho no paraíso terrestre, agora Eva se fundirá novamente com Adão e assim teremos a humanidade no futuro mais uma vez hermafrodita, assim como foi no passado. A Bíblia nos diz em Gênesis o seguinte: E Deus criou o homem à sua imagem. E à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 27. Capítulo 1, Gênesis. Ou seja, Deus criou o homem hermafrodita, homem e mulher ele os criou. À imagem e semelhança de Deus, porque Deus é hermafrodita. Nos mundos internos evidenciamos esta grande realidade, quando contemplamos a solene majestade dos filhos do fogo. Anjos, arcanjos, tronos, virtudes, poderes, etc. Estes seres inefáveis são membros ativos da grande ordem de Melquisedeque. Todos esses seres divinos são hermafroditas. Por este Melquisedeque, rei de Salero, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, que voltava da derrota dos reis,
e o abençoou, a quem Abraão também deu o dízimo de tudo. Antes de tudo ele interpreta Rei da Justiça, e depois também Rei de Salém, que é Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem linhagem, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Versículos 1, 2 e 3, capítulo 7 Hebreus. Esse sacerdócio de Melquisedeque é a sabedoria do Cristo. É o mistério do sexo. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A mulher foi chamada de mulher porque foi tirada do homem. O sexo masculino será gradualmente absorvido pelo feminino. Nascerão cada vez mais mulheres do que homens. Com o passar do tempo, os hermafroditas se tornarão cada vez mais abundantes. O sexo masculino será absorvido pelo sexo feminino e finalmente a sagrada ordem de Melquisedeque será estabelecida em nossa terra, na qual se baseia o sacerdócio de nosso Senhor Cristo. Os futuros hermafroditas criarão sem contato sexual, eles conceberão em seus ventres sem união carnal. Isto já foi afirmado por HPB no volume 6 de A Doutrina Secreta, mas ele não explicou porque os tempos ainda não estavam maduros. E o homem-anjo da Antártica criará através da palavra e então teremos a ordem de Melquisedeque realizada em carne e osso. Cada um criará seu corpo com o poder da palavra. A laringe será o órgão sexual da futura humanidade divina, que habitará o continente antártico. Os hermafroditas do passado reproduziam-se por meio de esporos, e esses esporos gestavam nos bezerros. Com razão os portugueses chamam as panturrilhas de matriz das pernas, ou ventre das pernas, ou seja, matriz das pernas ou ventre das pernas. Porém, digo, irmãos, que este processo de transformação biológica que culminará no hermafrodita perfeito ocorrerá ao longo de muitos milhares de anos, mas como a natureza não dá saltos, alguns hermafroditas já começam a aparecer. Contudo, não devemos confundir o hermafrodita autêntico com o falso hermafrodita, com o sodomita, com o efeminado, com aqueles degenerados que dormem com homens, ou com aquelas mulheres molecas que hoje corrompem muitas jovens. A redenção reside exclusivamente no ato sexual. Devemos transmutar a água em vinho, levantar nossa cobra metálica na vara, assim como Moisés fez no deserto. A água, sêmen, deve ser transmutada na energia crística, no vinho de luz do alquimista. Há necessidade de formar Cristo em nós e isso só é possível transmutando a água em vinho, dentro do nosso maravilhoso laboratório orgânico. De nada servirá Cristo ter nascido em Belém, se não nascer também nos nossos corações. É necessário que o Eu Cristo nasça em nós, é urgente que a estrela de Belém brilhe sobre nós para anunciar o nascimento desse Eu Cristo nas profundezas vivas da nossa consciência. Aquele que derrotou todas as tentações é o único que pode nos dar coragem e poder suficientes para resistir heroicamente a todas as tentações. Mas há necessidade de formar Cristo em nós. É essencial que nos cristifiquemos para alcançar a união com o Pai. Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras, no passado, aos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. Tornou-se muito mais excelente que os anjos, pois obteve por herança um nome mais excelente que eles. Pois a qual dos anjos Deus disse alguma vez, Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E outra vez, eu serei meu pai e ele será meu filho? Vers 1, 2 e 4 e 5 cap 1 Hebreus. Cristo é o resplendor da glória do Pai, que sustenta todas as coisas com o poder maravilhoso da sua palavra. Existe o Cristo histórico, existe o Cristo em substância e existe o Cristo líquido. Existem três modos de expressão do Filho: o Cristo cósmico, que veio ao mundo para nos redimir através do fogo. A substância crística inunda todos os espaços infinitos e está sujeita à sístole e à diástole de todos os sóis do infinito. A substância crística é o mediador entre o puro Espírito universal, o reino do Pai e o mundo da matéria. Seria impossível para o grande Espírito universal da vida cristalizar as suas ideias cósmicas se a substância crística não existisse.
Essa maravilhosa substância plástica reflete o poder, a glória e o esplendor do Pai. Todo o exército da voz de todos os membros da Sagrada Ordem de Melquisedeque são apenas componentes do corpo de Cristo. Somente o Mestre é Cristo, somente aquele que se cristificou pode ser chamado de irmão maior da humanidade. Um professor é apenas aquele que formou Cristo dentro dele. É necessário passar pela morte de cruz para ser ressuscitado dos mortos-vivos. Vocês, meus irmãos, estão mortos-vivos, porque ainda não formaram Cristo em vocês. Quando você ressuscitar dos mortos-vivos, você ascenderá ao Pai e então receberá o Espírito Santo, que lhe dará os dons do Cristo. Cada um de vocês deve carregar sua cruz, cada um de vocês deve morrer para viver, deve perder tudo para ganhar tudo. Você morrerá pelo mundo, mas viverá pelo Pai. A vida é alimentada pela morte, é necessário que o homem terreno morra, para que o homem celestial seja glorificado. É necessário perseverar na oração. É necessário perseverar na fração do pão e do vinho. Toda oração deve terminar com pão e vinho. A magia sexual, a oração e o partir do pão e do vinho formarão Cristo em você. Você tem que ser humilde para alcançar a sabedoria e depois de alcançá-la, você tem que ser mais humilde. Meus filhinhos, estou novamente em trabalho de parto com vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Ver ponto 19. Capítulo 4, Gálatas. Meus amados irmãos, juro pelo eterno Deus vivo, que, ao formar Cristo em vocês, vocês se unirão ao seu eu íntimo, e se tornarão chamas onipotentes do universo. Esta é a santa doutrina do Nazareno, a doutrina que Paulo pregou em Roma quando chegou carregado de correntes. Esta é a doutrina pela qual Estevão morreu mártir, esta é a doutrina que Pedro pregou na casa de Cornélio, e por isso todos os santos de Jerusalém foram perseguidos e odiados. Caríssimos, sinto pena de vocês, porque abraçaram a doutrina dos mártires. A humanidade nunca gostou desta doutrina, por tê-lo pregado. Cristo foi assassinado e todos os seus seguidores foram mártires. Meus irmãos, eu dou-lhes a antiga doutrina dos gnósticos para que formem Cristo em vocês. Esta santa doutrina dormiu durante 20 séculos nas profundezas do santuário, mas aqui a tens novamente para que possas ressuscitar dos mortos-vivos e ascender ao Pai. Meus irmãos, estou trabalhando por vocês, até que formem o Cristo em vocês. Você será perseguido, odiado e preso por causa da palavra, assim perseguiram os profetas que existiram antes de vocês. A iniciação é a sua própria vida e cada um deverá carregar o peso da sua cruz. Você terá que passar pela morte e pela morte na cruz vocês devem nascer como príncipes messias, como o Deus Filho de Belém nos mundos suprassensíveis, para Deus e para o Pai. Irmãos, lembrem-se que cada um de vocês é no fundo uma estrela, mas só poderão retornar ao Pai quando o Filho de Belém nascer em vocês. Este é o momento mais grave da história do mundo, os primeiros sinos da ressurreição de Aquário já ecoam ao longe. Os pinheiros de Natal estão cheios de aromas, e o canto dos anjos ainda ressoa como melodia de paz aos homens de boa vontade. Contudo, os tempos de paz ainda não chegaram. A natureza está dando origem à nova era de Aquário, e esse nascimento é doloroso. O novo ano de 1953 será kármico para a humanidade. Haverá revoluções sangrentas, fomes e tumultos em todas as partes do mundo. O eclipse de 11 de julho será desastroso para a humanidade. Os leões da lei possuem muitos personagens importantes para serem desencarnados em sua lista. O eclipse de julho causará aquelas desencarnações necessárias ao bem comum. Esse eclipse será kármico para a humanidade. A hora da vitória dos mártires aproxima-se. O povo de Deus vencerá e Cristo será o rei de Aquário. É urgente que o homem aprenda a realizar o milagre das bodas de Canaã na sua própria casa. A água deve ser transmutada em vinho, nos casamentos. Você tem que aprender a desfrutar do amor com sabedoria. Você tem que aprender a domar a fera apaixonada. Você tem que matar o ego animal. Existem muitas pessoas ignorantes que acreditam ser impossível realizar o milagre de Canaã por si mesmas.
Não esqueçais, irmãos, que a sábia natureza colocou em vossa medula espinhal suas duas cordas ganglionares, por cujos finos canais a energia sexual ascende ao cérebro. Essas duas cordas são nossas duas testemunhas. Estes têm o poder de fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue, e para ferir a terra com todas as pragas quantas vezes quiserem. Estas são as duas azeitonas e os dois candelabros que estão diante do Deus da terra. Versículos 6 e 4, capítulo 11, Apocalipse. Caríssimos, lembrem-se que Jesus de Nazaré, nascido em Belém há 1952 anos, é Josué, o grande sacerdote, cujo corpo foi posteriormente entregue ao Pimpolo, o Filho, o Cristo, cuja substância milagrosa constitui o óleo sagrado da nossa vida, o Cristo líquido. Ouve agora, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus amigos que estão sentados diante de ti, porque são homens simbólicos, eis que trago o meu servo, o rebento. Versículo 8, capítulo 3, Zacarias. Jesus de Nazaré, nascido em Belém, é Josué, o sumo sacerdote que, no batismo do Jordão, entregou seu corpo ao rebento para que sua missão de 3 anos se cumprisse. Isto é semelhante a um inquilino que sai de sua casa para que outro inquilino possa morar lá. Jesus é um e Cristo é outro. Jesus é Josué, o sumo sacerdote, e Cristo é o Filho do Deus vivo, que entrou no corpo de Jesus aos 30 anos. Josué, o sumo sacerdote, preparou-se para esta missão solene aprendendo a transmutar água em vinho. E Josué estava vestido com roupas vis, e ele ficou diante do anjo. E o anjo falou, e ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirem dele essas roupas vis. E ele disse: veja, eu fiz com que o seu pecado passasse de você, e eu fiz você vestir-se com roupas finas. Versículos 3 e 4, capítulo 3, Zacarias.